Amém. Vamos continuar nossa meditação no livro de Zacarias 7, capítulo 7. Lê o capítulo inteiro. No 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor, e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Negueb e a Campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias: assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os como um vendaval entre as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós te pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito para recebermos a Tua palavra, para sermos edificados e transformados nessa manhã. Esse é o desejo do nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então nós temos esse episódio aqui depois do que a gente tem estudado. Então a gente só fazendo essa recapitulação. A gente teve as 8 visões noturnas de Zacarias. E aí no capítulo 6, que tem a última, e depois tem aquela palavra profética, né, que a gente estudou semana passada, sobre o ato profético com relação ao duplo ofício de Jesus, o rei, né, o sacerdote entronizado. E agora, nesse capítulo 7, já não é uma visão, também não é uma palavra profética futura, mas é um episódio que acontece aqui, nesse momento, com Zacarias e essa comitiva que veio lá de Betel. Tá? E aí a grande questão que a gente vai levantar nessa manhã é: o que é a verdadeira espiritualidade? O que é a verdadeira religião? Como que a gente distingue o que é a verdadeira religião de uma falsa religião? Como distinguir o que é ter uma verdadeira espiritualidade de uma falsa espiritualidade? E é interessante porque a gente vive em tempos onde a gente tem dois crescimentos andando em paralelo aí. O crescimento do ateísmo. Cada vez mais a gente encontra pessoas que se declaram ateus, mas ao mesmo tempo a gente vê um crescimento muito grande das igrejas, da religiosidade no geral. É ou não é? Só pensar na rua da sua casa, quantas igrejas tem lá? Não é não? Pelo menos na minha tem muitas. E quantos centros espíritas tem? Vai cada vez aumentando. Então a gente percebe que existe um crescimento da religiosidade. E aí, pensando ainda mais, né, pensando no centro espíritas e tantas outras coisas, mas o número de igrejas que vem crescendo, que teoricamente a gente poderia pensar: ó, que bom. Só que a gente olha para isso tudo, para esse número, e até os números já, não sei quanto que está agora, mas já estamos chegando, os evangélicos já chegam perto de 50% da população, é mais de 40%. Aí você fala: ó, que bênção. E aí você olha para a sociedade, e qual o impacto disso na sociedade? Praticamente nulo.
Então, não tem alguma coisa errada? Como que nós temos 40% da população brasileira que se diz evangélica e a gente tem um aumento gradativo da corrupção, da imoralidade, de tantas outras coisas? É uma coisa estranha. Então a gente começa a questionar, será que realmente existe uma verdadeira religiosidade, uma verdadeira espiritualidade, ou é tudo uma grande fachada? E aí, é isso que a gente vai ver aqui, nesse capítulo 7 de Zacarias. Porque chega essa comissão aqui de Betel, e Betel, em outros tempos, era uma cidade com muita idolatria, né? O paganismo era muito forte na cidade de Betel, mas o Senhor resgatou aquele povo, né? A gente conhece toda a história do povo de Israel. E agora chega essa comitiva lá de Betel, chega em Jerusalém, onde está Zacarias, onde está Zorobabel, o sacerdote Josué, que a gente vem estudando sobre eles. E eles vêm e fazem essa pergunta aqui, né? E é interessante que a gente nota no verso 3, que eles, para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor e aos profetas. Porque a gente vê essa história do povo de Israel, a gente percebe que, por causa do exílio, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais profetas, certo? Durante 70 anos, o povo de Israel vive essa história, meio que como se Deus tivesse deixado eles meio de lado. E a gente entende todo esse contexto, né? Deus, em momento algum, se esqueceu do seu povo. Mas fazia tudo parte da disciplina de Deus para esse povo. E eles perceberam, não temos mais sacerdotes, não temos mais templo, estamos aqui exilados na Babilônia. Deus esqueceu da gente. Agora esse povo volta uma parte lá para a reconstrução do templo. Deus reestabelece o sacerdócio, né? Reestabelece o ministério profético aqui com Zacarias e Ageu. E aí esse povo que está lá em Betel, olha só, Deus está de novo mostrando o seu favor a nós. Vamos lá conversar com o profeta. Então eles perceberam que Deus estava se movendo de novo no meio do povo. E aí a grande pergunta que eles chegam aqui: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E vamos entender um pouquinho essa questão aqui dessa pergunta deles. Lá em Levítico 23, Deus estabelece o jejum no dia da expiação, que era um dia no ano, que era por causa do sacrifício, que a gente entende representa Jesus Cristo, mas era nesse dia, um dia específico, era o dia da expiação. Então o povo era convocado ao jejum por causa dos seus pecados e se apresentar diante de Deus. Mas, durante esse período aqui dos 70 anos que eles ficaram cativos, foram instituídos mais alguns. Quer ver? Deixa eu lembrar aqui, que isso aqui eu não decorei não. Que era no 9º dia do 4º mês, eles lamentavam a quebra dos muros da cidade. No 8º dia do 5º mês, jejuavam pelo incêndio da cidade e a destruição do templo. No 3º dia do 7º mês, era o assassinato do governador Gedalias. E no 10º dia do 10º mês, era para lembrar o dia que Nabucodonosor sitiou a cidade. Então eram pelo menos 4 dias aí de jejum que eles faziam, além do estabelecido lá em Levíticos. A gente percebe que todos esses jejuns eram voltados para esse episódio que eles estavam vivendo. E eles chegam exatamente, eles questionam qual? O do 5º mês. O que era do 5º mês? A destruição da cidade e do templo. Então o que acontece aqui? A gente tem visto essas palavras de Zacarias até agora. E qual que é o grande foco desse livro de Zacarias até então? A reconstrução do templo. Sempre a reconstrução do templo. Tudo é significativo, que a gente tem visto sempre essa associação com o templo real, que é Jesus Cristo. Mas tem esse momento histórico que eles estavam vivendo, que era para Zorobabel e o povo reconstruir o templo. Porque isso era o sinal do relacionamento de Deus com o seu povo novamente. E aqui, a gente tem que entender, nesse momento que acontece, é 2 anos depois das 8 visões. Então passaram-se 2 anos disso que a gente tem estudado. Passou rápido aqui, né? Mas depois que Zacarias teve essas 8 visões com relação à reconstrução do templo, passaram-se 2 anos. Então pensa, 2 anos depois,
o templo já devia estar num bom andamento ali da reconstrução. E esse povo aqui viu, olha, não é que é verdade mesmo que esse templo vai ser reconstruído? Que lembra no começo, todo mundo duvidava. Agora já não. O templo está em processo. Está ali, talvez boa parte do templo já tinha sido construído, os alicerces todos, o pessoal trabalhando lá com afinco. E aí esse pessoal aqui de Betel, não é que o templo realmente está sendo reconstruído? Então, daqui a alguns aninhos aí está pronta a obra. Então, por que a gente vai continuar jejuando a destruição do templo? Que era exatamente esse jejum aqui do 5º mês. Se a gente jejuava lamentando a destruição do templo, agora o templo está sendo reconstruído, a gente não precisa mais jejuar por isso, né? Não precisa mais ficar pranteando o templo, olha o templo que bonitão que está ficando aí. Então, vamos parar, né? Só que aí eles não querem fazer nada precipitado e eles chegam para perguntar para Zacarias. Então agora, o tempo está legal, hein? Vocês estão fazendo um bom trabalho aí. Então agora já dá para parar de jejuar no 5º mês? E aí vem a palavra de Deus com relação a isso. E qual que é o grande problema, né, dessa pergunta? Se a gente olhar superficialmente, faz todo sentido, certo? Eles lamentavam a destruição do templo, o templo está sendo reconstruído, então não precisava lamentar, não é uma coisa meio lógica? Só que não. O grande problema aqui não era o fato da reconstrução do templo ou não, mas era toda a motivação do que eles faziam isso. E é isso por isso que eu comecei aqui falando da questão da verdadeira espiritualidade. O que é a verdadeira religião? Porque esses homens aqui, durante sei lá quantos anos, 70 anos, ali, todo 5º mês faziam esse jejum. Agora eles não querem mais fazer. E aí a pergunta que Deus faz aqui para eles, né, no verso 5. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, aí aqui Deus já coloca mais um, né? Durante esses 70 anos, foi para mim que jejuastes? E essa é uma pergunta muito séria que Deus vem trazendo para eles. Tá, vocês falaram aí, vocês jejuaram 70 anos. Aí eu te pergunto, vocês estão perguntando se podem parar. E eu pergunto para vocês, foi para mim que vocês jejuaram 70 anos? E no hebraico ainda tem uma ênfase. Deus pergunta, foi para mim? Foi para mim mesmo que vocês jejuaram? O foco era eu. Essa era a pergunta que Deus estava fazendo para aquela comitiva que veio de Betel. E aí Deus ainda continua, né? E quando vocês comem e bebem? Não é para vocês? Então não é para mim também. Então quando vocês comem e bebem é para vocês. E quando vocês deixam de comer, também não é para mim. Vocês fazem tudo pensando em vocês. O foco de toda a sua religiosidade é quem? Vocês. É isso que Deus estava apontando para eles, mostrando todo um egoísmo ali. E aí a gente tem que vamos entender um pouquinho mais aqui essa questão toda. Eles jejuavam por causa da destruição da cidade, da destruição do templo, da invasão de Nabucodonosor. E a gente tem visto, todas essas coisas representavam o quê? É um testemunho do pecado do povo e da ira de Deus sobre o pecado. Não é isso que a gente tem visto em todo esse período, né, que a gente tem estudado, até o capítulo 6, é Deus mostrando isso. Tudo isso que vocês estão passando e passaram durante 70 anos é por causa do pecado de vocês. Mas eu estou restaurando. E aí vem esses homens que jejuavam a destruição. Eles lamentavam todas as consequências do pecado. Mas a gente não vê em momento algum eles lamentando o pecado. Qual que era o grande lance deles aqui? Nós estamos vivendo essa situação muito difícil. A situação está melhorando. Então, a gente pode parar de jejuar. A gente pode parar de prantear. Por quê? As consequências estão desaparecendo. Mas a grande questão é, eles pranteavam as consequências, as coisas em volta deles. Mas em momento algum a gente vê eles preocupados com o pecado que causou tudo aquilo. E era isso que Deus estava questionando. Porque o grande propósito do jejum estabelecido lá em Levítico, no dia da expiação, era por quê? Por causa do pecado. Naquele momento, só a gente pensar, durante o reinado de Davi, o reinado de Salomão,
O povo estava passando por destruição, por fome, por pobreza, por cativeiro? Não. Mas eles tinham que ter o seu dia do jejum. Por quê? Por causa do pecado. Não por causa dos problemas, das dificuldades, mas porque eles eram pecadores. E eles precisavam do favor de Deus. Por causa do pecado. Porque Deus precisava arrancar o pecado no meio deles. Era esse o dia da expiação. Deus não estava... No dia da expiação não era o dia de arrancar as consequências do pecado. Era o dia de arrancar o pecado. Então, quando Deus estabeleceu o jejum, era com um propósito muito específico: se livrar do pecado. E agora a gente vê que esses homens, eles não têm uma preocupação de se livrar do pecado, mas eles queriam se livrar das consequências do pecado. E aí, a gente vê, isso aconteceu naquela época, e que a gente vê hoje em dia, né, uma espiritualidade egoísta. Então a gente vê pessoas que vão para a igreja, oram, fazem jejum, né, ficam lá 21 dias em jejum, 40 dias, tem as campanhas de... E aí tem uns jejuns estabelecidos que a galera faz aí, né? Jejum de refrigerante, já viu isso aí? Jejum de chocolate, né? E se você perguntar, por que você está fazendo esse jejum? A maioria das respostas: não, porque eu preciso de uma bênção. Não, porque eu preciso alcançar tal coisa. A gente não vê nunca alguém... Você está em jejum por quê? Porque eu sou pecador. Você já viu uma resposta dessa? De alguém jejuando, que está fazendo aí as campanhas? Por que você está indo? Não, eu tenho que ir toda sexta-feira lá na igreja. Por quê? Porque preciso da minha família, não sei o quê. Porque eu estou com um problema financeiro. Mas, se você perguntar para qualquer pessoa, e se a gente perguntar para nós, isso é o mais importante. Por que a gente vem todo domingo na igreja? Hoje é dia de ceia, não posso perder a bênção da ceia. Não, a grande questão, por que a gente vem toda semana na igreja? Porque nós somos pecadores. Se não for por isso, se a gente não é para a gente se aproximar de Deus, a gente está muito parecido com esse povinho aqui. A questão do jejum aqui é uma tipificação de qualquer ato religioso que a gente tenha. Orar, ler a Bíblia, ir na igreja, fazer qualquer boa ação, né, participar da ceia. Tudo isso pode ser só um ato de religiosidade vazia se o foco for a gente mesmo, se o foco não for o próprio Deus. E se a gente perguntar, então por que a gente vem na igreja? Qual que é o motivo de se ir na igreja? Em primeiro lugar, a resposta primária é: porque Deus é digno de eu fazer isso. Em primeiro lugar. A primeira coisa, por que a gente ora? Porque Deus é digno da nossa oração. Por que a gente canta? Porque Deus é digno das nossas canções. Por que eu vou à igreja? Porque Deus é digno de que eu vá. Eu vou por causa dele. Esse tem que ser a nossa motivação em sair de casa para fazer ou mesmo em casa, para fazer qualquer coisa que seja relacionada com a vida cristã. Qualquer ato que a gente possa falar que seja ser religioso, orar, ler a Bíblia, ir na igreja, a primeira coisa que tem que passar pela nossa cabeça: por que eu estou fazendo isso? Porque Deus é digno. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Esse tem que ser o nosso ponto primário. Antes de qualquer outra coisa, tem que ser porque Ele é digno. Amém? Agora, Deus condenou o jejum que eles faziam. Porque era para eles mesmos. Então, eles estavam há 70 anos praticando um ato religioso e Deus rejeitou. E a gente corre esse risco de estar talvez há tantos anos na igreja, praticando atos religiosos, e Deus está olhando para a gente: para mim isso não serve para nada. Você está fazendo isso para você mesmo. E é uma questão muito séria essa. Para nós ainda que quanto mais tempo estamos na igreja, a gente corre o risco de se acostumar com tudo, de tudo virar uma simples rotina. Eu vou na igreja, já estou na igreja há tantos anos, já acostumei na igreja de domingo. A questão não é se acostumar. A questão é: por que eu vou? A gente se acostuma com os nossos horários de oração. Estou acostumado já a acordar e ter aquele meu momento de oração. Por quê? Já nem ligo mais, já tá na minha rotina. A questão não é estar na rotina.
Se está na rotina é muito bom se a gente fizer isso todo dia. Mas a questão é, qual a motivação disso? É porque eu já me acostumei? Eu leio a Bíblia todo dia. Por quê? Por que eu faço tudo isso? Essa é a grande pergunta que Deus está fazendo para eles. Para quem que vocês estão fazendo isso? É para vocês mesmos ou é para mim? É para mim que vocês estão fazendo? Vocês estão realmente pensando em mim e em quem eu sou, na minha dignidade, eu ser criador de todas as coisas? É por isso que vocês estão fazendo? Ou vocês estão preocupados com a situação de vocês? Percebe? E a gente vê tanta gente, né? Não posso deixar de orar, porque senão Deus vai deixar de me abençoar. Já ouviu isso? Se eu não ler a Bíblia, Deus não pode me abençoar. E está tudo errado. Quando a gente começar a pensar dessa maneira, o nosso foco é a gente. Eu não posso ir na igreja, deixar de ir na igreja para não perder a bênção. Não, isso é viver para a gente mesmo. Agora, pior do que tudo isso, é o pensamento de que se fizer algo religioso, no caso aqui o jejum, e eu vejo tantas pessoas, como eu já comentei aqui, de manipular Deus. Eu quero determinada coisa, e eu quero que Deus faça. Então, eu vou fazer um jejum. Para o quê? Para ver se Deus olha, esse cara é bonitinho, vou fazer então o negócio que ele está pedindo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Deus é soberano, Ele tem o plano dele, Ele faz o que Ele quer. Você jejuando ou deixando de jejuar. Por que nós temos que jejuar então? Por causa dEle. Por que nós oramos? Por causa dEle. Não é quanto mais a gente orar, que aí Deus uma hora vai falar, tá bom, então vou fazer. Não, nós oramos e a Bíblia nos ensina e nos exorta a orar sempre por causa de quem? Por causa dEle. Por causa do nosso relacionamento com Ele. Não é para a gente alcançar as coisas. De uma maneira misteriosa e maravilhosa, Deus decidiu que agir por meio da nossa oração. Mas a gente tem que entender que não é o fato de eu orar, de eu praticar essa ação, isso faz Deus fazer alguma coisa. Não, Deus vai fazer. E Ele quer que a gente ora para participar disso. Porque o foco é Ele. Então a gente ora por causa dEle. Para que Ele realize as coisas que Ele quer fazer. E a gente só se torna participante disso. Na verdade, a oração é um privilégio que Deus nos dá de participar das suas ações, daquilo que Ele vai fazer. Ele poderia fazer sem a gente orar nenhuma vez. É ou não é? Quem aqui orou quando Ele criou o mundo? Quem que orou? Senhor, que haja luz. E aí Deus, tá bom. Que haja luz. Quem orou? Ninguém. Ele decidiu. Quem, depois, se a gente voltar lá em Gênesis, Adão e Eva pecaram. Quem pediu restauração? Nem eles. Deus falou, eu vou restaurar. Porque tudo parte dele. Então, a gente percebe no próprio Adão e Eva essa falta de oração. Porque eles estavam preocupados em tapar a nudez, mas não estavam preocupados com o pecado. Então a gente vê que esse negócio é antigo, né? Se preocupar com as consequências do pecado, mas não se preocupar com o próprio centro de tudo que é o pecado. E a questão toda da vida cristã é o relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele foi quebrado por causa do pecado. E como que ele é restaurado? Com a purificação do pecado. Essa tem que ser sempre a questão da vida cristã. Quando Deus estabeleceu a aliança com o povo, se a gente lembrar lá atrás, em Êxodo, o que Deus falou para o povo de Israel? Vocês lembram? Lá em Êxodo, quando ele dá as tábuas da lei, mas antes de falar isso, ele estabelece uma aliança com o povo, o seu Deus. Esse é a grande foco da aliança de Deus com o povo. Antes dele dar as leis para o povo, ele falou, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa é a grande aliança de Deus com a gente. E o que isso significa? Quando Deus fala, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso tem a ver com o quê? Relacionamento. Percebe? Quando Deus chega para nós e fala, eu vou ser o seu Deus, você é meu povo. É para se relacionar. A gente vê que tudo que Deus, e todo o Antigo Testamento, todas as palavras dos profetas, tudo que acontece era o quê?
pessoalidade. Um Deus pessoal que olha para as pessoas e fala com elas. Por isso que ele deu, na sequência, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e ele dá o quê? Uma lei escrita. Uma lei escrita é o quê? Uma pessoalidade. Ele falou, essa é a minha lei, vocês vão ter isso para ver aqui. Eu estou falando. Ele falou diretamente com Moisés e deu a lei para Moisés passar para o povo, mostrando que não era um negócio que veio de lugar nenhum. Não, da onde veio? De um Deus pessoal, de alguém. Alguém ditou as leis. Isso é pessoalidade, é relacionamento. Amém? Então, qual que é a grande dádiva de um relacionamento com Deus, da aliança com Deus? O próprio Deus. Ele se dá a nós. Claro, quando a gente entra numa aliança com o Senhor, a gente vai receber outras bênçãos. Isso é fato, aquele povo recebeu. E nós recebemos, é ou não é? Nós podemos aqui testemunhar de várias bênçãos que foram alcançadas por causa do nosso relacionamento com Deus. Mas a gente tem que pensar, a maior dádiva de todas é o próprio Deus. É muito bom a gente ser curado. É muito bom a gente receber libertação de tantas coisas, das aflições, das dificuldades. Mas nós temos que ter sempre em mente qual é a maior dádiva de todos. O próprio Deus se deu a mim. A gente acabou de cantar, de Deus eu sou e Ele é meu. Essa tem que ser uma frase que, quando a gente cantar isso, a gente tem que entender a profundidade disso. Nós estamos falando que nós somos de Deus e que Deus, o Criador de todas as coisas, que fez o universo, Ele fala que Ele é nosso. Porque Ele se deu, Ele não precisava. Então, essa é a grande questão de todas as ações espirituais. O próprio Deus. Se a gente fizer qualquer coisa que não tenha esse foco primário, a gente vai cair na mesma coisa que esses homens. Se eu fizer qualquer coisa que eu não estou pensando, o Senhor é a minha maior dádiva, por isso eu vou cantar, por isso eu vou à igreja, por isso eu vou orar, por isso eu vou ler a Bíblia, porque o Senhor é meu. Se a gente não tiver esse foco em todas as nossas ações, o Senhor vai olhar para a gente e vai falar, não serve para nada o que você está fazendo. Eu rejeito. A gente tem que ter o pensamento como o próprio salmista lá no Salmo 73, que ele fala, quem no céu eu tenho além de ti? E na terra, quem que eu tenho além de ti? O Senhor é meu prazer. O Senhor é a minha herança. Não é isso que ele fala lá? O salmista olhou para o céu e falou, quem eu tenho no céu além de ti? Só o Senhor. E na terra? Só o Senhor. Eu lembrei agora de uma canção do Estênio Marcius. Vale a pena depois vocês ouviram, não lembro o nome da canção, vou procurar depois. Mas é baseado nesse salmo. Só que ele fez uma poesia muito maravilhosa. E aí ele fala, né, quem no céu eu tenho além de ti? E ele cria na imaginação dele, como se ele tivesse ido para as estrelas, voado no espaço, entrado nas nebulosas. Né? Pensa nessa experiência, a gente nunca teve isso, mas pensa na possibilidade disso. Alguém já desejou ser astronauta, alguma coisa assim? Né? Mas pensa, a gente olha para as estrelas e já fica maravilhado, olhando daqui. A gente vê, às vezes, na televisão, aquelas imagens do espaço, as nebulosas, as constelações. Pensa a gente passeando no meio daquilo, voando ali, olhando tudo aquilo. Maravilhoso. E ele fala, voei no meio das estrelas, mas aí percebi que todo aquele brilho daquelas estrelas, nenhuma era suficiente para iluminar as trevas do meu coração. E essa é a grande questão. A gente poderia voar pelas estrelas, mas aquelas estrelas, o sol que brilha, que a gente não pode nem imaginar chegar perto dele, aquele fogo todo do sol, não era possível iluminar o nosso coração. Mas o Senhor é. E aí ele faz a segunda parte na terra, eu vaguei pelos mares, vaguei pelos 7 mares, andei pelas campinas, vi a criação, né? Tudo muito bonito, e tudo me dava vontade, né? E tudo me convidava a ancorar ali, né? Quando ele falava vaguei nos mares, tudo me convidava a ancorar ali. Mas não, quem eu procurava não estava ali. Porque quem eu tenho na terra além do Senhor? E que esse tem que ser o foco da nossa espiritualidade, o próprio Deus. A gente olhar para as coisas aqui que a gente experimenta e que o Senhor mesmo nos dá, mas que não é isso o foco.
A gente participa das bênçãos. E a gente se alegra com isso. Mas a gente tem que, isso aqui não é nem um pouquinho importante. O que importa é Ele. É muito bom eu ser curado. É muito bom eu receber uma libertação. É muito bom eu receber qualquer outro tipo de bênção. Qualquer uma que seja. Até mesmo a questão de ter vocês, os meus irmãos. Deus me deu isso e deu para vocês. Você pode olhar para o lado aí e ver, olha o que Deus me deu. Mas aí, é maravilhoso ter vocês. Mas diante de Deus, até vocês perdem a graça. Não é verdade? É maravilhoso ter uma nova família, que a gente sabe que vai viver eternamente junto. Mas o meu foco não é viver eternamente junto com vocês, é viver com Ele. Essa é a grande questão. É legal que estaremos todos juntos diante dEle, mas diante dEle, esse é o foco, Ele. Eu quero a volta dEle por quê? Por causa dEle. Eu vejo tanta gente ansiando a volta de Cristo, porque eu não aguento mais essa vida. Não, eu anseio a volta dEle por causa dEle. Não porque eu não aguento mais essa vida. Não porque aqui está ruim. É por causa dEle. Porque senão, até o próprio ansiar a volta de Cristo se torna egoísta. Vai se tornar para mim. Eu quero a volta de Cristo porque eu não aguento mais essa vida. Não, nós temos que ansiar a volta dEle por causa dEle. Tudo por causa dEle. Né? Amém? E o que Deus nos ama, né? E aí o texto já... Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos ama por quê? Porque Ele quer o nosso amor. Isso é muito doido, porque nós somos criaturas, nós somos o vaso do oleiro, o barro, né, do oleiro. Ou seja, o que é? Nada. Ele nos fez, Ele nos formou. E aí, Ele olha para mim, e eu quero que vocês me amem. E Ele não criou robozinhos que amam como se fosse uma programação. Está um algoritmo de amar a Deus. Não, é uma ação voluntária nossa. Nós o amamos. Ele não faz, ele não modifica o algoritmo. Claro, a gente entende que tudo provém dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas o amor realmente é nosso. É algo que parte de nós para ele. E isso é maravilhoso. É um Deus que não precisa disso. Mas que Ele decidiu isso. Ele decidiu que Ele quer assim porque Ele quer se relacionar pessoalmente com a gente. Ele não quer um relacionamento estranho entre criador e robôs. Ele quer um relacionamento de amizade, de pai e filho. Por isso que Ele nos chama de filhos. Por isso que Ele nos adotou como seus filhos. Porque Ele não queria robôs. Ele queria filhos que o amam por causa de quem Ele é. Amém? Agora, tem uma outra questão que a gente pode pensar nessa pergunta aqui, um segundo problema. Né, que agora que o templo estava restaurado, então eles queriam suspender o jejum. E a gente pode ver aqui no verso 11 e 12, que Deus fala. Eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. A gente tem falado aqui, o foco todo era o pecado, né, de toda a questão do que eles passaram. E aqui o jejum que deveria ser por causa do pecado, não era, mas sim pelas consequências do pecado. Então, o que Deus está falando aqui para eles? Ele dá um critério para a gente avaliar a espiritualidade. A gente está preocupado com o pecado ou com as consequências do pecado? E nesses dois versos aqui que a gente leu, o que Deus está falando? Vocês não quiseram me ouvir. Então Deus está voltando, né, a resposta para eles. A gente tem que parar de jejuar? A grande questão é, vocês não quiseram me ouvir. E vocês continuam não querendo me ouvir. Esse é o grande problema de vocês. O problema não é Nabucodonosor que invadiu aqui. O problema não é que o templo foi destruído. Não é a cidade destruída. O problema é o coração de vocês que não quer me ouvir. No verso 7.
Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Negueb e a Campina eram habitados? Então, quando estava tudo bem com vocês, vocês não deram ouvidos. Agora que o negócio está ruim, agora vocês estão preocupados em fazer alguma coisa. Mas quando estava tudo bem, aí vocês não se preocuparam. E a gente corre esse risco de, às vezes, quando a gente não está sofrendo nada, então está tudo bem. Aí a gente esquece de orar, esquece de ler a Bíblia. Só que a grande questão é, o pecado continua tenazmente nos assediando. E se a gente deixa a nossa espiritualidade para lá, o que vai acontecer? A gente vai viver no pecado novamente. E aí vai vir a consequência, e a gente, e agora? Aí a gente vai querer fazer alguma coisa. Só que Deus está falando, quando está tudo bem, é o momento de jejuar. É o momento de prantear o pecado, não as consequências. Porque pode estar tudo, aparentemente tudo muito bem, mas o pecado continua aí com vocês. E vocês precisam se livrar do pecado. A gente viu que já nas visões, ali das 8 visões que Deus deu para Zacarias, ele falava fortemente contra o pecado. Mostrando que o pecado não devia estar... Deus estava restaurando aquele povo, mas eles tinham que ficar longe do pecado. E agora, mais uma vez, a gente vê que aquele povo está voltando e não está de novo preocupado com o pecado. Depois de todas essas visões aqui que Deus deu para Zacarias, e Zacarias passou para o povo, a gente vê o povo ainda preocupado só com consequências e não com o pecado. Falou, os profetas já falaram, vocês não deram ouvidos. Nós temos um novo profeta agora falando, vocês continuam não dando ouvidos. Vocês continuam sem ligar para o pecado. Então a gente viu aqui, a primeira questão da verdadeira espiritualidade é o próprio Deus. A segunda questão é o pecado. A gente se preocupar com o pecado que nos assedia, de se livrar do pecado. Então, o que é a verdadeira religião? Em primeiro lugar, aquilo que a gente falou, Deus. Eu faço tudo para Deus. Mas em segundo lugar, e à luz do que a gente vem estudando aqui em Zacarias, lutar contra o pecado. O pecado não pode ter vez no nosso meio. Nós somos chamados para ser um povo separado. E a gente tem que se preocupar com isso. Não se preocupar com as consequências do pecado. Eu vejo muita gente que preocupada, não vou fazer isso, porque senão vai acontecer determinada coisa. Isso é um pensamento que não é para Deus, é egoísta. A gente tem que lutar contra o pecado, porque a gente vê que o pecado ofende a Deus. E a gente percebe como isso é conectado. Se a nossa ação espiritual é focada em Deus, eu faço por causa dele. Eu vou lutar contra o pecado porque o pecado ofende a ele. Não porque o pecado vai me trazer consequências. Porque tem pecados que, teoricamente, aqui na Terra, não trazem consequências, não é? Tem aqueles pecados que a gente sabe que trazem sérias consequências. E tem outros que não. Tem outros que passam batido, por isso que a gente nem liga para eles, né? E esses são os piores, porque a gente não vê consequência neles, então a gente continua praticando, porque está tudo bem. Ninguém fica sabendo. Né? A ira, por exemplo, não é? A gente fica... A inveja. Qual é a consequência da inveja? Eu sinto inveja e, teoricamente, não tem nenhuma consequência. Mas é pecado. Ofende a Deus. Só que com isso a gente não se preocupa. A gente se preocupa, não vou matar ninguém, porque senão posso ser preso. Mas tem inveja? Não estou fazendo mal para ninguém. A questão é, a gente pensa sempre, né, na nossa volta. Mas e Deus que conhece o nosso coração? Aí a gente não se preocupa. Aí passa batido. Né? A gente pensa mal das pessoas, a gente fala mal das pessoas. Nem ficou sabendo, não vai trazer consequências nenhuma para mim. Percebe como a gente ainda vive de uma maneira muito superficial? Pensando muito na gente mesmo, a gente conecta todas as coisas que teoricamente são da vida cristã na gente. Eu preciso ler a Bíblia porque eu preciso de uma solução. Não, eu não vou ler a Bíblia por causa de uma solução. Eu vou ler a Bíblia por causa dele. Porque é a palavra dele para mim. Amém? Porque é para me livrar do meu pecado. Eu leio, lembrando do que Davi falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é para quando acontecer alguma coisa eu ter uma solução. É para não pecar contra ti.
A gente percebe como Davi entendeu. Por isso que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Mesmo sendo um homem que pecava, que cometia falhas, mas era um homem que olhava para o seu pecado e percebia que o seu pecado ofendia a Deus. E ele queria se livrar do seu pecado. Amém? Então agora a gente vai chegar, viu esses dois pontos. Um terceiro ponto da verdadeira espiritualidade é que ela se fundamenta onde? Na palavra de Deus. O que Deus está falando para eles aqui, quando eles perguntam? Vocês não ouviram o que eu disse para vocês. Vocês não estão preocupados com as palavras dos profetas. Vocês não estão preocupados com a lei. Vocês têm ela e vocês vivem da maneira como vocês querem. Então, é totalmente conectado isso. O nosso foco é Deus, é contra o pecado, e para essas duas coisas nós precisamos do quê? Da palavra. Como que a gente se livra do pecado? Acabei de citar Davi. Guardando a tua palavra no meu coração. Como que eu vou me aproximar de Deus? Como que eu conheço Deus? Pela palavra que Ele nos deu. Então não existe vida cristã sem palavra de Deus. Não tem como a gente exercer a nossa espiritualidade cristã sem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque isso daqui é a verdadeira espiritualidade. E a gente vê, como tem hoje, até que os caras falam que a gente idolatra a Bíblia, né? A questão não é idolatrar a Bíblia. Sabia que eles criaram até um termo, bibliólatra, né? Porque esse pessoal idolatra a Bíblia. Não é uma questão de idolatrar a Bíblia. A gente não idolatra a Bíblia, só que isso aqui é a palavra do meu Deus. Então, eu não vou pôr a Bíblia aqui e adorar a Bíblia, mas cada coisa que está escrita aqui é a palavra do meu Deus, que Ele deu para mim, para se relacionar comigo. Então, isso daqui é claro que é a coisa mais importante que tem. Por isso que também não existe qualquer tipo de espiritualidade cristã que não tenha as Escrituras envolvidas. E a gente vê aí como tem hoje tantas igrejas que têm os eventos e não se abre a Bíblia. Não faz sentido. Um evento cristão onde não se abre a Bíblia não é um evento cristão, é um evento qualquer. É um evento religioso que Deus vai olhar para... Eu não estou aí. Porque se não tem Bíblia, não tem Deus. Eu acho que eu até citei isso de um evento, de uma reunião de liderança de pastores de uma denominação aí, para discutir um assunto sobre eclesiástico. E aí, antes de o líder lá era uma cúpula de pastores, né? Eles iam decidir um assunto eclesiástico. E falaram, a gente tem que decidir isso, mas é o seguinte, a gente vai conversar e debater isso, levantando aspectos filosóficos, sociais, culturais. Não quero ninguém citando a Bíblia aqui. Consegue imaginar um negócio desse? E quem me contou isso foi um pastor que estava presente lá. Ele falou, cara, foi a coisa mais absurda. Nós vamos decidir um assunto sobre a igreja, mas, por favor, ninguém cita a Bíblia aqui, que pelo amor de Deus, né? Estamos vivendo, temos coisas muito mais interessantes para falar. Filosofia, sociologia, nosso ambiente cultural, mas ninguém me cita a Bíblia aqui. Está perdido. Então a gente percebe uma igreja hoje que não quer mais a Bíblia. Quer viver de acordo com as vias culturais e sociais do momento. Então, Deus pode estar presente num lugar desse? Qual que é o foco da religiosidade dessas pessoas, então? É Deus? Não. Se não quer ouvir o que Deus tem para falar? Não, quero decidir o que eu vou fazer aqui com a igreja do Senhor, mas sem ouvir o Senhor. Eu quero tomar uma decisão boa para a igreja, mas que o dono da igreja não tem que optar no negócio. A gente vai optar. Percebe que não faz o mínimo sentido? A coisa se torna, quando a gente olha dessa maneira, a gente fala, nossa, mas isso é ridículo. Pois é. Só que muitas vezes a gente está olhando, mas a gente faz a mesma coisa. A gente quer viver uma vida cristã, bonitinha. Mas sério mesmo que tem que ouvir o que está escrito aqui? Muito difícil. Vamos pensar de outra maneira. A gente não faz isso com tantas coisas na nossa vida? A Bíblia até fala, mas sabe como é, né? É uma questão interpretativa só. Então a gente fala, nossa, Senhor, de Deus eu sou, a gente canta, e Ele é meu. Mas não vem dar palpite, não.
Deixa eu seguir aqui o meu trajeto da minha maneira, né? Eu sei como fazer as coisas. A gente vive em outra época, né? E isso é um grande risco que a gente corre. Aí eu separei uma palavrinha aqui uma frase de um cara chamado James Montgomery Boyce. Deus não está contente com os meros atos cerimoniais. Pelo contrário, Ele, na verdade, abomina esses atos. A gente pode lembrar do que Deus escreveu lá em Amós, né? Odeio as suas cerimônias. Detesto os seus cânticos. Consegue imaginar isso? Todo o povo lá cantando, pensa num culto, aí Deus chega, eu odeio esse negócio. Por quê? Porque eles estão fazendo para vocês. Né? Então, na verdade, Ele abomina esses atos religiosos se eles não forem precedidos e acompanhados por amor genuíno a Deus e às pessoas. Então, se eu faço qualquer coisa que não tenha Deus como foco, Deus abomina. Amém? Mas aí tem um chamado à verdadeira religião que está aqui, né? Do verso do 8 ao 10 aqui, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra o seu irmão. Então olha o que Deus mostra agora. Agora, pensando até nessa última frase que eu li, né, o foco tem que ser Deus, amor a Deus e as outras pessoas. Olha o que Deus fala. Deus vai falar sobre justiça, bondade, compaixão com seu irmão, cuidar dos órfãos, das viúvas. Né? Agora Deus ele vai levar para esse outro lado. Né? E por que Deus fala todas essas coisas? Se a gente olhar o que está escrito aqui, isso aqui não é novidade para o povo de Israel. Isso aqui não era a primeira vez que eles estavam ouvindo. Isso aqui os profetas já falavam antes. Isso aqui já está em toda a lei do Senhor. Se a gente lê lá Levíticos, Êxodo, Levíticos, né? Levíticos não porque é mais cerimonial, mas principalmente o livro de Êxodo, você vai ver que essas coisas já estão embutidas lá. Ou seja, não era novidade para ninguém. Cuidar das pessoas, amar as pessoas. Se a gente olhar os próprios 10 mandamentos, boa parte deles é relacionada a quem? Ao próximo. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho. Isso é contra Deus? Não, é contra o próximo. Então percebe como isso já faz parte do nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com as pessoas. E aí vem essa galerinha aqui, e que Deus fala, em primeiro lugar, vocês não estão fazendo por mim. Vocês estão fazendo por causa de vocês mesmos. E outra, já falei, vocês têm que amar o próximo, vocês não estão amando. É isso que Deus está falando para eles. O que é? Olha o que os antigos profetas já falaram. Vocês não estão dando ouvidos. Vocês não estão amando as pessoas. Vocês não estão praticando a justiça. Não estão praticando a bondade, a compaixão. E quando aparece essa listinha de coisas, né, todas essas coisas aqui, justiça, bondade, compaixão, quem é o dono de todas essas coisas? O próprio Deus. Quem é justo? Quem é bom? Quem é compassivo? Deus. Então, o que Deus está mostrando aqui? Que isso é o que Ele é. E toda a questão da religião que a gente está vendo aqui, da verdadeira espiritualidade, é um apego ao próprio Deus. E é só a gente pensar, aquilo que a gente ama, a gente quer ser igual. É ou não é? Então, se eu amo a Deus, eu quero ter os mesmos atributos que Ele. Aqueles atributos que são comunicáveis. Então, eu quero a justiça dEle. Eu quero ser bom. Eu quero ser compassivo. Eu quero ser misericordioso, porque Ele é. Porque Ele divide isso comigo. Agora, se eu não me relaciono com Ele, eu não posso ter essas coisas. Como que, se eu tenho uma espiritualidade toda focada em mim, com quem que eu vou ser compassivo? Comigo. Vou ser bom comigo. Eu quero a minha justiça. Aí todo mundo só pratica injustiças contra mim, porque o foco é sempre eu e os meus problemas e as minhas questões. E Deus está falando, não, tira o foco totalmente de você. Em primeiro lugar sou eu, em segundo lugar, o seu próximo. Porque Ele é assim. Ele, que é o Criador de todas as coisas, nos amou. E se entregou a nós. A maior imagem da dádiva
de Deus é o quê? Jesus Cristo. Ele se deu, não precisava ter vindo, mas ele veio. E ele se compadece de nós. A sua graça e a sua misericórdia nos alcançaram. E a palavra diz que as suas misericórdias se renovam cada manhã sobre nós. E que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele faz isso por nós. E por que a gente vai focar em nós mesmos? A verdadeira espiritualidade é ser como Deus. Deus disse lá em Levíticos, né? Sede santos, porque eu sou santo. E a santidade de Deus é um atributo dele. Só que não é só esse atributo que ele quer dividir com a gente. São todos os outros. A gente poderia estender isso daqui, né? Sede justos, como eu sou justo. Sede misericordiosos, como eu sou misericordioso. Sede compassivo, como eu sou compassivo. Sede paciente, como eu sou paciente. E todos os atributos de Deus comunicáveis. A gente tem que ter isso em mente. Então, aí a gente começa a ver que o jejum aqui era o que? Pensa no que seria esse verdadeiro jejum. É olhar para Deus e falar, puxa, olha como eu sou distante disso. Então eu vou fazer um jejum porque eu quero ser mais parecido com Ele. Eu quero entrar eu vou realizar esse ato espiritual, esse ato religioso, não porque eu quero uma coisa mais para mim, eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser compassivo como Ele é. Eu quero ser misericordioso como Ele é. Eu percebo que eu não sou. Porque o pecado está aqui, né? O egoísmo está aqui me assediando e eu preciso me livrar dele. E eu preciso me tornar parecido com Deus. Então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou prantear o meu pecado, porque eu quero ser parecido com Ele. Esse é o verdadeiro jejum, é isso que Deus está falando para esse povo. E Ele fala para nós. Chega de fazer coisas que estão acostumados a fazer e pensando em vocês mesmos. Olha para mim e queira ser como eu. Então pranteia o seu pecado, chora mesmo, bota a cara no chão, porque vocês estão distantes de mim, porque vocês não são como eu. Percebam isso e chorem por isso. Falam, eu quero ser como Deus. Eu sou muito egoísta, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Eu quero ser como o meu Senhor. Eu quero seguir os passos dele. Amém? A gente está falando de tudo isso, de ser um imitador de Cristo, né? E focando de novo na palavra. Como que a gente vai aprender com o que Deus é? Na palavra. Então como que eu posso ter até palavras de oração se eu não conheço o que eu tenho que orar? Só que a gente tem que ler as Escrituras, ver quem Deus é e orar isso. Então a gente lê um texto como, né, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, né, o próprio salmo que a gente leu hoje, né, eu e o Jeff estava aqui, né, a gente vê o cuidado de Deus. Davi ali declamando e declarando como o Senhor, eu um pobre homem, eu clamei e Ele me ouviu. A gente vê essa surpresa em Davi. Olha quem eu sou. Eu clamei e Ele me ouviu. E aí a gente olha para isso e a gente, claro, em primeiro lugar a gente adora Ele porque Ele nos ouviu. Só que, será que eu ouço as pessoas quando elas falam comigo? E aí eu vou orar, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Me faz ter essa percepção e ouvir as pessoas e me compadecer delas. Como o Senhor se compadece de mim. Se eu leio as Escrituras e não causa isso, eu estou lendo numa religião vazia. Eu estou lendo a Bíblia por ler. Se quando eu leio as Escrituras, elas não me levam a orar por mudança, por uma transformação daquilo que eu sou, para ser mais parecido com quem Ele é, então isso é uma falsa religião. Então a gente pode comprovar, eu estou sendo um falso cristão. Eu estou me enganando a mim mesmo, que Deus a gente não engana. Eu estou achando que está tudo bem, quando na verdade não está. Quando a gente lê as Escrituras, é para mostrar essa separação, essa distância que existe entre nós e Deus, e para que a gente possa prantear diante de Deus e falar, eu quero ser igual. Amém? Mas aí, antes de mais nada, a gente tem um alerta, né? A gente pode buscar, né, ler as Escrituras e buscar ser como Deus, ser como Cristo. Mas a gente tem que entender que nós não somos justificados por causa disso. A gente pode, não, eu preciso ser compassivo, preciso olhar, amar as pessoas, e aí cuidar das pessoas, ouvir as pessoas, me compadecer delas, ajudar, né? Como o texto aqui diz,
cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Só que eu tenho que ter em mente, isso não me justifica. Porque quem me justifica é a obra de Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo, não pelas nossas obras. Tá? Então, Deus mostra aqui, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ser isso. Mas tem que entender que o relacionamento todo começa com a fé em Cristo. Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e carente do Senhor e que eu só posso ser justificado pela obra de Cristo. Que nada do que eu faço, eu posso ser o mais parecido com Cristo possível. Isso não me leva para o céu, isso não garante minha salvação. Quem garante minha salvação? Cristo. E o sangue dele vertido na cruz do Calvário, e eu crer totalmente na obra de Cristo. Isso garante a minha justificação. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente pode cair para o outro lado. Buscar fazer as coisas, como tem tanta gente que faz. Não, eu vou fazer essas coisas porque aí eu ganho pontos com Deus. Não, não vou ganhar ponto nenhum. A questão aqui não é ganhar ponto, eu vou fazer isso porque eu o amo. Não é para ganhar ponto. Deus não tem uma tabelinha lá marcando o que eu vou fazendo. Ah, olha, ele ajudou aquela viúva, então deixa eu marcar aqui. Não é assim que funciona. A gente não vai ganhando pontinhos com Deus. Porque se o nosso nome está escrito lá no livro da vida, é por quê? Por causa que Cristo providenciou isso. E já foi escrito antes da fundação do mundo. Ou seja, não é porque você está fazendo alguma coisa boa ou deixando de fazer agora que vai alterar a situação. Amém? A questão toda está em Cristo. Mas também tem um segundo equívoco que a gente pode cometer. Ah, então, se já estou salvo, meu nome está escrito lá, estou relax. Não preciso também me preocupar com nada. É que não faz sentido também. Porque se nós somos salvos por Cristo, Ele dá a sua vida por nós, e aí a gente vai continuar vivendo do mesmo jeito que a gente era? Faz sentido isso? Ele verte o seu sangue para nos purificar. E a gente quer viver da mesma maneira. Então tem alguma coisa errada. Porque quando nós somos alcançados pela graça, a graça não simplesmente nos justifica, ela nos transforma. E se a gente não está experimentando transformação, eu acho que também a gente não foi justificado. Essa é a grande verdade. Porque a justificação é o primeiro passo. Toda obra de Deus, sem a nossa participação. Mas aí, a gente tem que viver agora em novidade de vida, dia após dia. Se a gente não vive isso, eu acho que eu não fui transformado. Então, eu não fui alcançado pela graça. E se eu não fui alcançado pela graça, meu nome não está escrito no livro da vida e eu não posso fazer nada a respeito. Percebe? Agora, se eu tenho convicção, não, eu fui alcançado pela graça. O Espírito Santo atua em mim. Então, essa atuação do Espírito Santo é para quê? Para me transformar. Não é para deixar do jeito que eu estou. É para me transformar, para ser mais parecido com Cristo. Amém? Então, quando a gente fizer tudo isso aqui que está aqui no verso 9 e 10, a gente vai fazer por quê? A gente volta ao primeiro ponto, por causa dele. Então, eu vou me preocupar aqui com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. Não vou planejar o mal contra o meu irmão. Por quê? Porque eu amo tanto a Deus. Porque Ele, na cruz do Calvário, Cristo verteu o seu sangue por mim, para que eu pudesse fazer essas coisas. Porque eu, como ser humano pecador, sou incapaz de amar alguém. Eu sou incapaz de exercer compaixão, se não for por atuação da graça. Então, quando eu olho para alguém e me compadeço de alguém, eu faço isso por causa do Senhor. Até isso, a gente tem que ter em mente que o foco é sempre o Senhor. A gente vai ajudar alguém. O primeiro foco não é a pessoa, é o Senhor. Eu fazendo isso para Ele. E aí, aqui vai englobar todas as outras coisas que a gente faz. Até as coisas que parecem não ser atitudes religiosas. Uma mãe que cuida dos seus filhos. Está lá, ninguém está vendo. Ela se cansa, ninguém viu. Mas se ela faz isso para o Senhor, fez toda a diferença. E a gente vai lembrar do que Paulo disse. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. E a gente vai lembrar, por isso que Deus pergunta aqui no capítulo 6, no verso 6, né? E quando vocês comem e bebem, não é para vocês?
Então está tudo errado. Porque até quando vocês comem e bebem, devia ser para mim. Nem o jejum de vocês é para mim, mas quando vocês comem e beber, devia ser para mim, mas também não é. Então vocês fazem tudo para vocês. Então se a gente vai fazer as nossas tarefas diárias do dia, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Tudo isso tem que ser com foco no Senhor. Porque se não for, a nossa vida, né, está vivendo uma aparência. E aí a gente pode chegar um pouquinho mais profundo. Porque a gente gosta muito de separar as coisas, né? Isso aqui é relacionado à nossa vida cristã. Isso aqui é minha vida comum. Para aquele que é nascido de novo, não existe mais vida comum. Existe a vida com Deus. É ou não é? Não tem mais vida comum. Existe a vida com Deus. Então tudo que eu faço agora, Deus está presente. Deus tem que estar presente, tem que ser para Ele. Eu vivo para Ele. Ele me comprou, eu sou dele. Então, se eu vou trabalhar, é para Ele. Eu vou estudar, é para Ele. Eu vou fazer qualquer outra coisa, tem que ser para Ele. Amém? No verso 11 a 14, olha o que o Senhor fala aqui. Eles, porém, não quiseram escutar, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir, tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os espalhei como vendaval entre as nações que não conheciam. Assim a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Então aqui a gente já falou da reprovação da falsa religião, já tem uma exortação à verdadeira religião, o que é, mas agora Deus está falando contra a dureza do coração. E aí a gente pode pensar, em primeiro lugar, essa condenação que Deus traz aqui, são para aqueles que são incrédulos. Os incrédulos, eles rejeitam veementemente a palavra do Senhor. Quantas pessoas você já não ouviu falar? Por que eu vou querer ser cristão? Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Já ouviu isso? Eu não quero ninguém ditando o que eu posso ou não posso fazer. Por isso eles não querem um relacionamento com Deus. Porque Deus tem os seus princípios. Eu não quero seguir os princípios de Deus, eu quero seguir os meus. E então, essas pessoas já estão completamente separadas de Deus. E o grande problema do mundo é essa rejeição contra a vontade de Deus. É a dureza do coração. Mas, e aí contra eles a gente não tem nem muito o que falar. A grande questão é que Deus não vai embora. E por isso que essas pessoas, elas vivem em constante conflitos. Porque elas sabem o que elas vivem. É ou não é? Eu sempre lembro de um livro que eu li, o autor ele fala uma coisa muito interessante quando a gente prega o Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho para alguém, é como se Jesus deitasse no caminho, na frente dele. Ele só tem duas opções: parar e ficar com Cristo ou passar por cima. E quem passar por cima de Cristo nunca tem a mesma vida. Ele está falando sobre o impacto que é a pregação do Evangelho. Porque quando você pronuncia aquelas palavras do Evangelho, aquilo chega, a pessoa pode rejeitar e ela vai passar por cima daquilo, mas a vida dela vai se tornar um inferno. E é assim que as pessoas vivem. Elas vivem rejeitando Deus, mas elas não conseguem se livrar de Deus. A gente vê que até os próprios ateus vai e vem e fala sobre Deus. Nem os ateus conseguem se livrar de Deus. Eles falam que não creem em Deus, mas eles vivem falando de Deus. Eles vivem lutando contra os princípios de Deus. Eles vivem lutando contra a igreja, contra a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não vai embora. Deus está ali. Então eles vão viver constantemente até o dia final, onde eles vão proclamar, como a palavra diz, Ele é Senhor. Mas aí vai ser tarde demais. Mas toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Até esses carinhas aí. Falam, Deus não existe, não sei o quê. Um dia eles vão ver ali. Jesus Cristo é Senhor. Vão declarar e vão para o inferno. Mas todo cristão já foi liberado dessa ira. Nós somos resgatados. Estamos livres da ira. Mas o princípio aqui ainda continua valendo. Não podemos endurecer o nosso coração com a palavra de Deus. Nós temos que crer e praticar o que está escrito. Porque nós constantemente vamos correr esse risco. A gente vê o que está escrito aqui, e isso confronta o nosso pecado, e a gente
Mas não, a gente vai tentar achar uma volta para não admitir o nosso pecado. É ou não é? Como a gente tem dificuldade em admitir que a gente está errado. A gente lê, não, mas será que Deus quis falar isso mesmo? Acho que eu vou ler de novo, né, e vou achar uma outra maneira. Eu estou vendo errado. Né? A gente sempre acha que a interpretação está errada, mas nunca a gente. E é por isso que a gente vê uma igreja hoje tão fraca. Uma igreja que vive no pecado de boa. Porque endureceu seu coração contra Deus. E aí a gente volta no ponto. Será que é realmente igreja do Senhor? Se eu rejeitar a palavra de Deus, eu estou provando que eu não pertenço a Ele. Porque a aliança é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se eu rejeito quem Ele é, eu estou rejeitando Ele como Deus, eu estou rejeitando a aliança. Se eu rejeito a aliança, não existe aliança. Amém? Então, isso é sério. Mas a gente pode, resumindo aqui para a gente finalizar, e como sendo o foco de tudo isso, o mal dos males, o grande mal dos males que a gente vê, e é o foco de tudo isso aqui, é o quê? O pecado. A gente lutar contra o pecado. Agradar a Deus é lutar contra o pecado, porque Deus é santo. Então não pode haver as duas coisas vivendo juntamente. E esse povo tinha preocupação aqui com todas as consequências do pecado, mas não com o pecado. A gente tem que entender, todo o nosso relacionamento com Cristo, ele tem a ver com essa questão do pecado. Porque Jesus veio para quê? Está lá escrito em Mateus. E ele chamará Jesus, quando Deus fala lá com José, chama Jesus porque ele vem livrar o seu povo dos seus pecados. É para isso que Cristo veio. Então a gente pode pensar na nossa vida cristã de um monte de coisas, mas o foco é: Cristo veio para livrar-nos dos nossos pecados. Quando João Batista vê Jesus, que ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o foco da obra do Senhor. Porque o grande problema da humanidade não é o sofrimento, não é a violência, não é os desastres, é o quê? O pecado. O que nos separou de Deus foi o pecado. Se a gente pensar, Adão e Eva cometeram um crime hediondo, não, eles desobedeceram a Deus, simplesmente. E é o suficiente, foi o suficiente para romper o relacionamento do homem com Deus. Precisou vir Jesus resolver o problema. Um simples ato, mas só comeram a frutinha lá. Pois é, desobedeceram a Deus, rejeitaram o quê? A palavra de Deus, e isso é pecado. Focaram neles e não em Deus. Eles estavam preocupados em satisfazer os seus próprios desejos, em satisfazer a consciência dos seus olhos. Não estavam nem aí com o Deus Criador que estava ali querendo se relacionar com eles. Isso é o pecado. É o mal dos males, é o mal supremo. É o pecado. E qual o pecado? O pecado. Essa é a grande questão. A gente não tem como classificar o pecado maior. O pecado é o quê? Rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o mandamento do Senhor, é focar em mim e não nele. Por isso, qualquer coisa que eu faça que não seja para Ele, é pecado. Quer comais, quer bebais. Se eu comer e beber e não for para Ele, é pecado. É isso que a gente precisa entender. Se a gente vir na igreja, para nós, é pecado. Mas como ir na igreja é pecado? Se não for para Ele. Porque toda questão com Deus é relacionamento com Ele. O pecado é o quê? Eu me separar de Deus para olhar para mim. Mas quando eu olho para Ele e vejo o quanto Ele é digno e o que Ele fez por mim, eu quero viver agora para Ele, aí sim eu estou me livrando do pecado. E por isso, os pecados que aí sim a gente vê como que a gente gosta de falar e que a gente sabe que são pecados realmente, a gente vai começar a viver sem eles também. Porque a gente sabe que tanto o roubar, o matar, o adulterar é pecado, como eu viver para mim mesmo também é. No mesmo grau de periculosidade, não era essa palavra que eu queria usar, mas serve. Né? É o mesmo grau. Não importa se eu matei alguém
ou se eu comi para mim mesmo, diante de Deus é pecado do mesmo jeito. E Ele quer que a gente seja livre do pecado, e que a gente viva para Ele. Amém? Então, não vamos se preocupar com as consequências do pecado. Vamos se preocupar com o pecado. Quando a gente viver alguma coisa, e a gente olhar à nossa volta, e a gente vê à nossa volta as consequências do pecado, que a própria sociedade vive, e a gente acaba participando disso. É ou não é? A gente olha à nossa volta e a gente sofre consequências por causa do pecado da humanidade. E a gente tem que olhar para isso e não falar simplesmente, Senhor, me livra disso. E orar, porque fala, isso está acontecendo por causa do pecado. E eu sou participante disso também. Eu pequei. Então, se o mundo inteiro está sofrendo consequências disso, eu faço parte disso. E eu quero fazer parte da solução, eu quero fazer parte da purificação. Por isso eu quero ser como Cristo. Percebe como as coisas se conectam? Eu quero fazer parte da purificação. Eu fui chamado para ser o ministério da reconciliação. E para isso eu preciso me livrar do meu pecado. E como que eu me livro do meu pecado? Com o próprio Senhor. Com a palavra de Deus, que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Nós vamos até Ele, porque Ele nos chama. E diante dEle, diante da Sua palavra, nós pranteamos isso. E quem nos transforma é o próprio Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Por isso nós precisamos tanto dessa palavra. Ao lermos essa palavra, o Senhor nos confronta com o nosso pecado e o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos transformando para nos tornar mais parecidos com Cristo. E assim a gente pode agradar ao Senhor e ter uma verdadeira relacionamento autêntico com o Senhor. Amém? E aí, só para acabar, eu quero ler uma resolução do Jonathan Edwards. E ele fez isso quando ele era adolescente ainda. Se você não conhece Jonathan Edwards, foi um dos maiores pregadores, teólogos da história da igreja. E é o que ele escreveu 3 frasezinhas. Resolvi nunca fazer qualquer coisa, seja na alma ou no corpo, menor ou maior, exceto o que leve à glória de Deus. Resolvi nunca abandonar, nem sequer afrouxar a minha luta contra as minhas fraquezas, mesmo que eu não obtenha tanto êxito. E resolvi nunca fazer nada que eu tenha receio, se pensar que estou a menos de 1 hora de ouvir o toque da última trombeta. Acho que se a gente pegar essas 3, entenderam os 3 pontos? Primeiro, não vou fazer nada que não seja para levar a glória de Deus. Em momento algum, segundo ponto, eu não vou afrouxar na minha luta contra o meu pecado. Mesmo que eu não esteja vendo ainda êxito, eu vou continuar lutando, porque uma hora eu vou vencer essa fraqueza. E em terceiro ponto, eu não vou me colocar numa situação em que eu tenha receio que daqui 1 hora o Senhor vai me chamar. Então, eu faria isso se o Senhor me chamasse daqui 1 hora? Então, eu não vou fazer. Se a gente viver dessa maneira, a gente vai viver a verdadeira espiritualidade. É isso que o texto de Zacarias está nos chamando. Para viver dessa maneira. Viver para a glória dEle. Viver lutando contra o pecado. E viver totalmente dedicado, uma vida para Ele. Sem reservas para Ele. E olhar para as pessoas e agir como se fosse o próprio Deus. Amém? Mas o mais importante é que vocês tenham absorvido. Que a gente saia daqui realmente com esse desafio de viver a verdadeira espiritualidade.